Fala galera, meu nome é Felipe Elia e esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer aqui no canal sobre telas de administração do WordPress. Se você não quiser perder nenhum vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, deixar o sininho barulhento para receber as notificações. A gente vai começar pelo personalizar ou customizer, que é aquela tela onde a gente altera configurações visuais com aquele feedback instantâneo. Então, configurações do tema, às vezes tem um plugin que cria alguma coisa ali, mas normalmente são aquelas mudanças mais visuais do nosso site. Antes da gente ir para o código, deixa eu só explicar quais são os nomes das coisas que a gente vai usar, porque aí fica mais fácil quando a gente estiver fazendo o código mesmo. O nome disso daqui é um painel. Esses painéis aí, então, normalmente a gente vai trabalhar com um painel só. Ele tem essa listona aqui de subcategorias, vamos dizer assim. Cada um desses itens aqui a gente chama de seção. Dentro da seção tem um monte de campos. Cada um desses aqui é um campo. O campo, na verdade, são duas entidades diferentes. Existe o controle, que é o campo que a gente altera ali, o input text aqui, né, ou o campo de mídia aqui, e tem a setting, que é a configuração em si, que o WordPress vai guardar no banco de dados. Então, toda vez que a gente tiver um campinho, na verdade, a gente tem uma dupla, que é o controle e o setting. Vai ficar mais fácil quando a gente estiver fazendo o código, mas eu quis falar isso logo para quando estiver no código não deixar ninguém perdido. Então, para começar, a gente vai criar um campinho aqui no rodapé para a gente botar o copyright do site, que hoje em dia está fixo direto no footer PHP. A gente então vai criar uma section e dentro da section vai criar um campinho, né? Um control com uma setting. Normalmente, quando a gente vai criar esses campos, é normal a gente criar num arquivo separado para não bagunçar o functions PHP do tema. Então, no functions PHP do tema, a gente precisa incluir esse arquivo separado. No Odin aqui e no functions PHP do teu tema também, você vai fazer um require aqui chamando um arquivo com determinado nome. No caso aqui eu estou incluindo um arquivo chamado customizer PHP que está dentro da pastinha inc. Não precisa ser esse nome, não precisa estar dentro dessa pasta. Você só precisa fazer o include apontando para o lugar certo. E aí dentro desse arquivo a gente vai pendurar na action customize register uma função para a gente manipular essa variável WP customize que está aí. Essa variável é um objeto da classe WP customize manager. Então ela tem uma série de métodos, uma série de atributos, e a gente vai chamar alguns desses métodos para criar o que a gente precisa. Esse aí, então, é o código para a gente criar uma seção nova. Eu estou chamando, então, o método addSection dessa variável WP Customize e passando aí dois argumentos, né, dois parâmetros. O primeiro é o ID da section, que a gente vai precisar mais para frente, e esse segundo é um array com alguns argumentos, esse aqui, que vão dar alguns atributos para essa nossa section. Os atributos que eu estou passando, na verdade, são o título, né, rodapé. Essa função aqui é uma função de tradução, tá, gente? Eu podia estar passando só o rodapé, mas estou fazendo direitinho nesse vídeo aqui, porque eu tenho negligenciado isso seguido. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essas funções de tradução, ou como funciona a tradução do WordPress, tem um texto gigante lá no blog, que eu vou deixar linkado aqui na descrição. E estou passando também uma prioridade, que é aqui 201, para ele ficar por último na lista. Vocês vão ver que aquela lista tem um CSS adicional, que é o número 200. Então, se você criar uma section sem a prioridade, essa section nova fica antes desse CSS adicional. Como eu quero depois, eu estou passando um atributo aí, prioridade, com um número maior que 200. A gente está criando a section aqui, mas se eu der um refresh lá, ela não vai aparecer, porque sections que não tem campos, o WordPress não mostra. Para a gente criar um campo, então, como eu falei, a gente vai criar uma duplinha. Uma setting e um control. O código para a gente criar essa duplinha é esse aí. Eu estou chamando o método addSetting para criar uma setting e eu só estou passando o ID da setting, da configuração, né? E aí embaixo eu estou criando um control com addControl e aí eu estou passando o ID da setting que esse control vai estar relacionado, que no caso é o mesmo aqui, é o ID daqui de cima, né? Copyright. E aí como segundo parâmetro eu estou passando mais uma vez um array com alguns atributos que eu quero para esse controle. O método addSetting aqui também aceita um array como segundo parâmetro. Eu não estou chamando nesse vídeo para simplificar. A gente tem, por exemplo, qual permissão a gente precisa que o usuário tenha para manipular essa configuração, esse tipo de coisa. Então aqui no nosso controle eu estou passando o nome do campo, que é copyright, né? E a qual section ele pertence. Então o controle vai fazer essa ponte entre a setting, que é gravada no banco de dados e tal, que a gente vai pegar lá no footer PHP, e esse campinho onde ele aparece. Então a gente tem que dizer em qual section que ele vai aparecer. No caso aqui, eu estou passando o mesmo ID da section que eu criei lá em cima. E aí se eu der um refresh aqui, agora vai aparecer a nossa section nova, aqui embaixo, ó, rodapé,
porque eu passei uma prioridade maior, ela veio para cá, para baixo. E quando eu clicar aqui, aparece o meu campinho copyright, que é só um campo texto. Esse copyright eu quero que apareça aqui embaixo. Então eu não vou mudar nada aqui, porque eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o campinho aparecer. Então aqui a gente está no footer PHP do Odin, onde tem aquele copyright que está aparecendo, né? Que está a hardcode lá. Então a gente vai deletar ele aqui e eu vou colocar uma chamada para a função do WordPress para ele pegar o valor que o usuário coloca naquele nosso campinho novo. Essa função é a getThemeMod, que está aqui. E aí eu estou chamando a função com o ID da setting que a gente criou aqui para ele pegar o valor e substituir. Então, troquei, salvei, vamos lá, colocar alguma coisa aqui, vai ser copyright de teste, que já está aparecendo aqui embaixo. Se eu publicar, vai ficar salvo e esse campo já está funcionando. Agora a gente vai ver um outro exemplo de um campo um pouquinho mais complicado para o usuário, por exemplo, colocar um logo no rodapé. Como eu falei antes, a gente vai precisar de mais uma duplinha aí de setting e control. Então eu estou criando aqui uma setting com o nome logo rodapé, e aqui no control, ao invés de 2 parâmetros, eu estou passando um novo objeto aqui, uma nova instância dessa classe Customize Media Control, que é nativa do WordPress. Essas classes nativas tem na documentação, que também vai estar num link lá no post do blog, onde vai ter o código completo, como sempre faço. Mas aqui a gente está passando, então, a instância do objeto principal que a gente está manipulando, né, o WP Customize, o ID do setting, que vai estar associado a esse controle, e, mais uma vez, aquele array com os atributos do controle. No caso aqui, a gente está passando o label, que vai ser o nome do campo, né, a seção, que é o rodapé, e o MIME-type, que é uma coisa específica desse WP Customize Media Control aqui, porque a gente só vai aceitar imagens. E aí, eu vou salvar, e aqui quando eu dou o refresh, venho aqui em rodapé, ele já tem um campinho logo ali. Da mesma forma que eu fiz com copyright, eu não vou colocar nada ainda, porque eu vou alterar o footer PHP primeiro para a gente ver isso alterando lá. O que o WordPress grava naquela setting que a gente criou é o ID da mídia que a pessoa sobe, né, do attachment que a pessoa sobe. Então o código é um pouquinho diferente. Aqui então eu estou pegando o valor, né, o ID da mídia, e se existir aqui, eu então gero a tag HTML para a gente exibir a imagem. Normalmente, quando a gente usa essa função aqui, vem com o tamanho de thumbnail, que é 150 por 150 cropado. Como eu quero tamanho cheio para mostrar uma imagem melhorzinha, eu estou passando esse full aí como segundo argumento. Então vamos voltar lá. Eu vou selecionar uma imagem aqui, o logo do WordPress, vou escolher essa imagem, e ele já aparece aqui embaixo. Eu poderia criar um tamanho de imagem personalizado e passar como segundo parâmetro daquela função lá. Por isso que ficou gigantão aí, mas o objetivo do vídeo é mostrar como funciona o campo. Essa API do WordPress é bem robusta, ela facilita bastante para a gente que está desenvolvendo, facilita bastante para o usuário que vai personalizar seu próprio site, mas ela tem certas limitações. Ela não tem nativamente, por exemplo, campos repetíveis. Então, se você tivesse que exibir ali quantos telefones o usuário quisesse no rodapé, você teria que criar 10 campos, e aí o usuário ia deixar ali os 7 últimos em branco, enfim. Não é legal, não é bonito. Para a gente ter esse tipo de interação e ter um código um pouco mais enxuto, a gente pode usar um framework chamado Kirk, que permite criar vários outros tipos de campo que não os nativos e que permitem para o usuário uma experiência um pouco mais fluida. Então, no próximo vídeo dessa série, a gente vai ver como é que funciona o Kirk, como é que a gente pode chamar ele dentro do nosso sistema e como é que a gente vai criar campos dentro do Kirk. Depois que a gente tiver falado disso, de repente a gente cria então uma tela de administração lá dentro do painel mesmo, para o seu plugin, enfim, uma coisa que não tenha mais tanto aspecto visual, né? Tanta interferência no visual do site. Galera, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. E até a próxima semana. Tchau!